Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala concurseiro, fala concurseira, professor Thiago Aquino por cá, sou professor de Direito Penal. E no bloco de hoje, a gente vai continuar trabalhando aqui dentro da culpabilidade, dentro da teoria do crime, tema muito importante do direito penal. @ do professor, @ prof. Thiago Aquino, nos sigam lá, coloque sua dúvida que a gente tem o maior prazer em responder, tá? Dentro da culpabilidade, temos a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Mas nesse bloco a gente vai trabalhar exclusivamente esse tópico aqui muito importante, que é a imputabilidade penal, tá? A imputabilidade penal é adotada a regra da teoria biopsicológica, tá? Biopsicológica. Por exemplo, no indivíduo que ele, quando diz que o indivíduo, para ser imputável, ele tem que ser maior de 18 anos, aí é o caráter biológico. Ele tem menos de 17, ele não é imputável, tá? O caráter meramente biológico. Com relação ao caráter psicológico, é a plena capacidade do indivíduo entender o característico do fato ou de determinar com esse entendimento no momento da ação ou omissão, tá? Então, mesmo que o indivíduo, por exemplo, tenha uma doença mental ou um desenvolvimento mental incompleto ou retardado, esse caráter tem que ser também trazido para que no momento da ação ou omissão, por conta dessa doença, esse indivíduo seja inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar com esse entendimento. Por isso que é a junção do caráter biológico mais psicológico. Portanto, o critério adotado por direito penal brasileiro é o biopsicológico, tá? Então, estes são os imputáveis, os indivíduos maiores de 18 anos completamente capazes. Só que aqui a gente vai estudar as hipóteses da inimputabilidade, e é objeto muito importante de estudo para os nossos concursos públicos aí, que caem no direito penal, tá? O inimputável quem será? Será o menor de 18 anos, por exemplo, como traz o artigo 27 do Código Penal, como eu disse, caráter meramente biológico. Esse indivíduo, a ele não será aplicado nenhuma pena, nenhuma medida de segurança, a ele será aplicado o que prevê a legislação especial, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, tá? Mas para efeitos penais, ele é inimputável, ele não comete crime, tá? Já os previstos aqui no artigo 26 caput e no artigo 28, parágrafo 1º do Código Penal, vão trazer hipóteses em que o indivíduo ele é inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, portanto será inimputável também. Só que a esses indivíduos serão aplicadas medidas de segurança, tá? O indivíduo ele não sofrerá uma sanção penal no sentido de uma pena privativa de liberdade, mas como ele é inteiramente incapaz, será-lhe aplicada uma medida de segurança. Você vai encontrar a hipótese do artigo 26, parágrafo 1º, que vai dizer que por uma doença mental ou um desenvolvimento mental incompleto ou retardado,
que torna o indivíduo inteiramente incapaz, ou o artigo 28, parágrafo 1º do Código Penal, que vai trazer a situação do indivíduo que é submetido à embriaguez completa acidental, e aí tornou também esse indivíduo inteiramente incapaz, tá? São as duas situações que você vai encontrar que, de fato, será aplicado uma medida de segurança, mas a consequência jurídica que mais cai na sua prova é dizer que esses indivíduos inimputáveis, aqui do artigo 26, caput e do 28, parágrafo 1º, é a isenção de pena, tá? A isenção de pena. Tranquilo? Estes são os inimputáveis, tá? Só que o direito prevê algumas situações aqui para a ocorrência da semi-imputabilidade. Semi-imputabilidade, é importante que você decore, que eu trouxe bem direitinho como traz o texto da lei, porque que a gente observa nas questões é que ele fica tentando confundir você. Vamos lá. O semi-imputável, no artigo 26, parágrafo 1 do Código Penal, vai trazer aquele indivíduo que ele não é inteiramente capaz. Aí na questão você vai ver lá aquele textão, aí no meio do texto lá você vê só o inteiramente incapaz, nem percebe que tem um não ali. Quando eu digo que o indivíduo, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ele não era inteiramente incapaz, na hora da ação ou omissão, de entender o caráter ilícito do fato, quando eu digo que ele não é inteiramente incapaz, eu também não estou dizendo que ele é inteiramente incapaz, ou seja, ele tem algum discernimento. Tá? Ele não é inteiramente incapaz, ou seja, ele possui alguma capacidade. Vocês estão entendendo? Então, não é aquele cara completamente capaz, que seria imputável, não é o completamente, mas também não é o inteiramente incapaz, não. Vocês estão compreendendo? Ele não é, ele tem algum discernimento. Então, para ele, é considerado semi-imputável. Ele está no meio termo ali. Então, nem vai ser aplicado uma pena como se ele fosse normal, mas também ele não vai ser isento de pena como se ele fosse absolutamente incapaz. A ele será aplicada uma hipótese de redução de pena, de 1/3 a 2/3, tá? A mesma consequência jurídica tem para o artigo 28, parágrafo 1º, que traz a situação também do indivíduo que é submetido à embriaguez completa, acidental, tá? E que ele aqui no texto até traz uma diferençazinha. Ele não diz que o indivíduo não é inteiramente incapaz, ele diz que o indivíduo não possui a plena capacidade. Aqui está até mais claro. Esse é o texto de lei. Se você for ver no artigo 28, parágrafo 1º, você vai ver que ele diz isso. O indivíduo, no momento da ação ou omissão, não possui a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato. Ou seja, se ele não possui a plena capacidade, é o meu termo também. Nem ele é completamente capaz, nem é inteiramente incapaz. Ele possui alguma capacidade. Para ele também será aplicada uma pena, só que com redução de pena de 1 a 2/3. Fica ligado porque as questões vão inverter e misturar aqui esses conceitos, mas você vai anotar no seu caderno essa dica que eu lhe dei, ficou atento aqui no exemplo e não vai perder nenhuma questão dessa, tranquilo? Vamos avaliar aqui o que diz, o que é essa embriaguez fortuita ou acidental, tá? O que é isso, professor? Aqui tem previsão legal no artigo 28, parágrafo 1º do Código Penal, como eu disse, tá? E como eu trouxe aqui, iniciando já a fala, deixa o indivíduo inteiramente incapaz. Aqui é um indivíduo que, como eu estou dizendo, é uma embriaguez fortuita ou acidental. Aqui eu posso trazer o exemplo, sabe aqueles estudantes de medicina de alguns estados aí da federação que aplicam aqueles trotes pesados no primeiro dia de aula dos estudantes, que até já teve vários problemas com relação a isso. O que acontece? Eles obrigam o aluno a beber, eles forçam, eles empurram realmente bebida naqueles alunos calouros que estão chegando na faculdade, tá? Então, eles são submetidos ali a uma embriaguez que é involuntária. O indivíduo ele não está querendo beber, não, estão empurrando bebida nele, tá? À força. É uma embriaguez involuntária, fortuita ou acidental. E que se for completa, tá? Tem que trazer aqui o detalhe, ó, se for completa, ou seja, a embriaguez fortuito ou acidental completa, ele tornou o indivíduo inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se com esse entendimento na hora da ação ou omissão. Então, a consequência jurídica desse instituto, como eu já disse e reforço agora, é a isenção de pena, tá? A isenção de pena. Só que quando esse indivíduo ele é submetido a essa embriaguez fortuita ou acidental, mas que ele ainda possui alguma capacidade, ou seja, ele não possui a plena capacidade, ou seja, ele tem alguma capacidade. É o que eu falei? É o semi-imputável, tá? É o semi-imputável. Será-lhe aplicada uma pena, porém com essa causa de redução. Tranquilo? Beleza? Agora aqui no próprio
Artigo 28, ele vai trazer umas situações que não excluem a imputabilidade penal. A emoção e paixão, previsto no inciso 1º do artigo 28, não excluem a imputabilidade. Então a questão vai dizer que o agente, movido pela emoção, de ter visto ali o seu artista preferido, tal, foi e cometeu um ato contra a dignidade sexual desse indivíduo, mas aí exclui a imputabilidade porque agiu em razão da emoção ou agiu em razão da paixão. Decore já, aluno. Emoção e paixão não excluem a imputabilidade penal. Decora. Emoção e paixão não excluem, tá? Não vão fazer diferença alguma aí que para efeitos jurídicos. A embriaguez voluntária ou culposa também não exclui. Professor, como é que é isso aqui? A embriaguez voluntária já está dizendo. Aí você está pensando, né? Professor, já bebi, já fiz tudo, fiquei bêbado, mas não sei o que diabo é essa embriaguez voluntária. A embriaguez voluntária é bem simples. Sabe quando você se reúne com seus amigos aí e começa a beber? Rapaz, hoje eu vou chutar o balde, hoje eu vou ficar embriagado. Ou seja, você já tem a voluntariedade de se embriagar. Você está bebendo realmente com o intuito de ficar embriagado. É a embriaguez voluntária. Para o direito penal também não exclui a imputabilidade. Agora se liga no detalhe. Você bebeu com o intuito de ficar embriagado. Até aí tem crime? Não, se você não for dirigir nem nada, não tem crime não. A bebida é uma droga lícita. É possível você consumi-la sem nenhum problema. Só que imagine que depois dessa embriaguez, que você simplesmente tinha só a vontade de ficar bêbado. Só que depois de ter ficado embriagado, você se envolve em uma confusão e lesiona um indivíduo, causando uma debilidade permanente, por exemplo, e aí torna uma lesão grave. E você vai, por exemplo, alegar que você estava bêbado e aí não tem imputabilidade? Negativo, não exclui. E também não pode se alegar que você bebeu com o intuito de lesionar esse indivíduo, que foi pré-ordenada, que eu trouxe aqui. Não é o caso também, tá? Não confunda. A embriaguez pré-ordenada é aquela que eu faço assim, ó. Eu tô doido pra dar um murro naquele cara, e hoje a gente vai pro mesmo bar, eu vou beber, vou tomar todas, quando eu estiver doidão, eu vou e quebro ele. Aí, você já começou a beber, e na verdade, observe que essa bebida, essa vontade de se embriagar, serve até de motivação para você praticar o crime. Na verdade, nesse caso, na embriaguez pré-ordenada, você terá até uma questão de pena agravada, tá? Já na embriaguez voluntária é diferente. Eu bebo só para ficar bêbado. E depois de ficar bêbado, eu acabo cometendo crime. Não foi pré-ordenado. Então aí é um indiferente penal, tá? Não exclui a imputabilidade penal, mas também não vai agravar a sua pena por isso. Já na pré-ordenada, que eu bebo para ficar bêbado e praticar o crime, aí tem a agravação da pena. Tranquilo? Agora, o que é embriaguez culposa? Embriaguez culposa é o quê, pessoal? A embriaguez culposa é que, sabe, naquele dia que você tá cansado do trabalho, aí você diz, ó, hoje eu vou tomar só 3 cervejinhas e pronto, tá bom demais. Vou tomar 3 cervejas, mas eu não quero ficar bêbado, eu quero só tomar 3 cervejinhas para dar uma relaxada e tal. Só que você bebe essas 3 cervejas, só que você tá muito cansado e tal, e aí você acabou ficando embriagado. Ou seja, você ficou embriagado culposamente, tá? Foi culposa essa sua embriaguez, tranquilo? E também tem a mesma consequência jurídica. Se você começou a beber sem a intenção de ficar bêbado, ficou bêbado, praticou o crime. A embriaguez, nesse caso, foi culposa. Vai trazer aqui uma exclusão de imputabilidade? Negativo, tá? Negativo. É um indiferente penal. Tranquilo? Entenderam tudo aí sobre as embriaguez? Tá safo aí. Qualquer questão que cair sobre embriaguez, você não perde mais, tá? Vamos lá. Pessoal, para a gente arrematar o tema aqui, eu quero trazer esse instituto, que é bem importante, que são as discriminantes putativas, tá? Previstas lá no artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal, que vai dizer para você o seguinte texto: o erro de tipo permissivo, tá? Que é quando o indivíduo ele age por um erro de tipo permissivo, ou seja, ele está agindo diante de uma situação que, se existisse, tornaria a sua ação legítima. O que é que isso quer dizer? Imagine, por exemplo, você já ouviu falar a legítima defesa putativa? Vou até botar aqui para você anotar no seu caderno. Legítima defesa putativa. A legítima defesa putativa, o que é? Putativa é sinônimo de imaginário, tá? Ou seja, o indivíduo está agindo na legítima defesa imaginária. E como é que é isso? É uma legítima defesa que está apenas na cabeça do agente. Imagine uma situação em que eu estou sabendo que meu inimigo disse que quando me ver vai me matar.
Já sei disso, ele já falou pra todo mundo do bairro, todo mundo sabe, e disse, Thiago, fique ligado, se ele te ver, ele disse, vai te matar. Tranquilo. Espera aí, ver o que é que dá. Aí quando ele me vê, ele já vê, faz aquela cara de ódio, vem pra cima de mim, faz uma menção de que vai tirar uma arma pra atirar em mim, e eu já sei que ele quer me matar, eu não vou esperar ele puxar a arma e atirar, eu vou e puxo minha arma e efetuo os disparos, neutralizo aquela ameaça, eu faço aqui o quê? Eu estou repelindo uma injusta agressão que é atual, usando os meios necessários e disponíveis que eu tenho ao meu dispor, usando moderadamente dele, efetuei só os 2 disparos, quando ele caiu, eu parei, para proteger o direito próprio, ou seja, eu estou em legítima defesa. Na minha cabeça está bem claro, eu estou agindo diante de um excludente de ilicitude e não estou praticando crime algum. Está bem claro na minha cabeça. Só que quando o Rabecão chega que vai levar o corpo para o IML, e aí, obviamente, é retirado os objetos do local, que vê que ele não tinha arma alguma na cintura. Ele estava indo pegar o celular. Ó. E aí, observe que na minha cabeça, eu estava diante de uma legítima defesa, só que essa legítima defesa não passou de uma legítima defesa imaginária. Tá? E aí o direito penal, ele trouxe um instituto para proteger essa situação, porque eu não iria matá-lo, ainda que eu soubesse que ele era meu inimigo, eu não ia simplesmente, se eu tivesse visto ele lá na tranquilidade, no canto dele, eu não ia lá matar, não tinha esse dolo. Na minha cabeça, estava bem claro, eu só vou me defender caso ele venha me matar. Tá? Então, o direito ele tem que proteger esse indivíduo que não tinha aquele dolo realmente de matar um indivíduo como para fazer o mal de fato. Tá? Então, nesse caso, o artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal, trouxe o erro de tipo permissivo, que aí a gente tem que avaliar também a questão da evitabilidade desse erro. Será se eu tivesse tido um pouco mais de prudência, tivesse observado com mais calma, percebido, esperado, não tinha visto que ele estava com a camiseta curta, não tinha nenhum volume, né? Ou seja, se eu tivesse tido mais cuidado, um dever objetivo de cuidado, tivesse tido mais prudência, talvez eu tivesse evitado esse resultado morte. Então, se fosse evitável, excluiria o dolo e manteria a culpa, tá? Se for inevitável, se qualquer pessoa no meu lugar tivesse feito o mesmo, não tem como, o Thiago agiu aí realmente uma legítima defesa imaginária, qualquer pessoa no lugar dele teria feito o mesmo. Então, se for inevitável, a consequência jurídica é a isenção de pena, tá? A isenção de pena. Mas se, como eu falei, por imprudência, por exemplo, eu poderia ter evitado esse erro, aí o que acontece? O dolo é excluído, realmente, o dolo exclui, mas mantém a culpa, tá? E se tiver previsão legal, que no caso do exemplo a gente está falando do homicídio, a gente sabe que existe homicídio culposo. E como existe homicídio culposo, eu respondo pelo homicídio a título de culpa. Homicídio a título de culpa, mas na verdade, quando só atirou nele, professor, só tinha a intenção de matá-lo. Eu tinha o dó de matar, mas em legítima defesa. É por isso que é chamado aqui o crime culposo impróprio. É uma culpa imprópria, que o indivíduo ele age com dolo, mas por questões de políticas públicas, o direito penal trouxe esse instituto, e aí é um caso de uma culpa imprópria, quando o indivíduo age com dolo, mas na verdade ele responde a título de culpa. Tranquilo? Beleza? Tranquilo, vamos ver como é que isso cai nas provas, vamos ver aqui nas questões. Vamos lá na primeira. A primeira questão vai dizer: Gabriel, 25 anos, deferiu de maneira imotivada diversos golpes de madeira na cabeça de Fábio, seu irmão mais novo. Após ser denunciado pelo crime de lesão corporal gravíssima, foi realizado o exame de insanidade mental, constatando-se que no momento da agressão, Gabriel, em razão de desenvolvimento mental incompleto, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato. O que foi que eu falei para você, aluno? Você, minha aluna, não vai vacilar nisso. Já tu vai circular já. Opa, não era inteiramente. O desenvolvimento mental incompleto tá show. Mas se ele não é inteiramente, ele tá no meu termo lá. Nem ele é imputável, nem ele é inimputável. Ele é o semi. Ele é o semi-imputável. Eu já sei que a consequência jurídica é só a reduçãozinha de pena. Vamos ver qual é o item que diz isso? O item A diz que é a inimputabilidade do agente. Não, tá errado. Eu nem continuo. O B diz semi-imputabilidade afastando a culpabilidade. Não, não afasta a culpabilidade não. Ele vai ter uma redução, mas não afasta não. Inimputabilidade também não. Eu vi que aqui ele está no meu termo, ele é o semi. Semi-imputabilidade que poderá funcionar como causa de redução de pena. Pronto, aí tá certo. Gabarito entender. O item E, para finalizar a análise da questão, diz semi-imputabilidade afasta a tipicidade. Não, pessoal. Primeiro que semi-imputabilidade não afasta nada, e muito menos estaria na tipicidade, né?
Questãozinha, tranquila. Primeira questão, gabarito, item D. Vamos avançar. Vamos para a segunda que vai dizer: considera-se inimputável aquele que comete crime em estado de embriaguez pré-ordenada. Eu te falei que um estado de embriaguez pré-ordenada é aquele indivíduo que bebe para se motivar a praticar um crime. Isso aí vai agravar a pena. Sob forte emoção ou paixão. Eu disse também que o artigo 28, inciso 1, diz que a emoção e a paixão não excluem o crime. O item C diz: antes de completar 18 anos de idade, ou seja, menor de 18, o menor de 18 ele é inimputável mesmo. Pronto. Chegamos aqui na questão. Aí o item D vai dizer: agindo em legítima defesa, o que isenta de pena, legítima defesa é excludente de ilicitude, então exclui crime, não há isenção de pena. Sem ser inteiramente capaz de entender o caráter ilícito de sua conduta, que o isenta de pena. Se ele não é inteiramente incapaz, é o semi, não é isento de pena, é redução de 1 a 2/3. É o semi-imputável, não é o inimputável. Tá? Segunda questão, tranquila, gabarito item C. Vamos para a terceira que diz: constitui causa que exclui a imputabilidade a embriaguez culposa. Pronto, a embriaguez culposa que eu te disse é aquele que o indivíduo começa a beber, ele não quer nem ficar bêbado, mas ele acaba ficando, foi culposo. Só que é completa, proveniente, não, aqui não exclui nada, tá? Nem a culposa, nem a voluntária. A pré-ordenada completa, a pré-ordenada faz agravar a pena. A paixão também não é o indiferente, a emoção também. Agora, a embriaguez acidental completa proveniente da ingestão de álcool, a embriaguez, lá do artigo 28, parágrafo 1º, que torna o indivíduo isento de pena, portanto, excluindo a imputabilidade. Gabarito da terceira questão, item E. Vamos agora para a quarta, que vai dizer: haverá redução de pena. Opa. Pronto, sanada pane, vamos para frente. Haverá redução de pena ao agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou maior, ao tempo da ação, é inteiramente incapaz. Inteiramente incapaz quer dizer que o indivíduo ele é isento de pena. Olha como você tem que ler atento, tá? Olha como você tem que ler atento, porque a questão ela vem bem bonitinha. Só que aqui, ó, ele deixou a questão errada quando ele disse que não é uma mera redução. A redução é só para o semi. É só para o semi. Se eu estou dizendo que o indivíduo é inteiramente incapaz, ele é o inimputável. E o inimputável tem isenção de pena. Portanto, gabarito errado, certo? Vamos avançar. Quinta e última diz: o erro de tipo permissivo, que é a discriminante putativa, possui consequência de erro de tipo essencial, quando plenamente justificado pelas consequências. Vamos lá, pessoal, questão bem legal. O erro de tipo, lá do caput do artigo 20, qual é a consequência, meu aluno? A consequência é excluir dolo e culpa. Por sua vez, exclui a conduta e não a crime, tá? Aqui, exclui o crime. Exclui o crime. O erro de tipo permissivo, que é o do artigo 20, parágrafo 1º, o erro de tipo permissivo, que é o artigo 20, parágrafo 1º, vai dizer que se ele também é justificado, o que é que ele diz com esse justificado? É que é inevitável. É inevitável, é invencível, é excusável, ou desculpável, ou justificado. Decore os sinônimos, para você não perder. Esse erro, lá do artigo 20, parágrafo 1º, ele vai dizer o quê quando justificado? O agente ele é isento de pena. Observe que a consequência jurídica é diferente, tá? A consequência jurídica é diferente. É uma questãozinha bem interessante para você não cair e o seu candidato, todo mundo lá vai errar e você vai passar dele, beleza? Tranquilo? Vamos para frente, tamo junto, até a próxima. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te
acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!